Hola, primera serie, ¿todo bien? Nosotros hemos visto hoy en nuestra clase online sobre el uso de los artículos definidos e indefinidos, como en esta vinheta que vimos em classe. Bom dia, Nena. Está o jefe da família? E nesta família não há jefe, somos uma cooperativa. Aí fechou a porta na cara dele. Então, e naquele curso de ventas, não estavam todas as respostas. E aí a gente viu, né? A pergunta é, por que crees que em alguns casos se utilizam artículos definidos, como ele, lá, los, las, e em outros artículos indefinidos, como una, unos, unas? E a resposta é a seguinte: os artigos definidos são usados com coisas que já conhecemos, como a gente sabe que toda casa tem um chefe da família. E os artigos indefinidos são usados com coisas que a gente não tem o conhecimento anterior. Então, nós temos, uma cooperativa. Quando ele falou isso, para ele foi novo. E qual a crítica que essa tirinha faz? A crítica que faz é que nem tudo é como a gente pensa, né? No caso que ele já chegou com opinião formada. E a outra crítica que faz é que às vezes as pessoas não sabem lidar com o novo. Você viu que o vendedor ficou ali e não sabia o que ia fazer para reagir à atitude da Mafalda. Vamos lá então. Aí eu estava falando que existem artículos definidos, que também são conhecidos como determinados, e os artículos indefinidos, que são também conhecidos como indeterminados, tá? Aqui tá a tabelinha deles, os masculinos, singular, ele, feminino, lá, plural, los e las. O neutro temos o lo. Indefinidos nós temos masculino um, feminino una, plural, unos e unas. Essa parte eu vou ler com vocês devagarzinho. Los substantivos femininos que empeçam com a ou a, como eu expliquei isso na classe online, tônicas, quando essa primeira parte aí, essa primeira sílaba é forte, em singular, vão acompanhados de fórmulas masculinas, como un ou el. La dependente de la libreria era un hada. Ela não deixou de ser uma fada, só que a gente vai falar un hada. E na hora de falar, soa melhor no espanhol do que una hada. Então, un hada. Que geralmente, na hora de falar em espanhol, a gente junta a última consoante com a primeira vogal. Como o H não tem som, fica um nada. A água, por exemplo, el agua se acabou, tá? Porque eles falam juntos. Pero é mais. Mas os adjetivos que os acompanham, sempre em feminino. La dependenta de la libreria era um nada hermosa. Mas o adjetivo que vier depois, ele vai ficar como feminino, tá? Só o artigo que a gente vai usar no masculino. El agua helada se acabou em seguida. Show? Em plural, esses substantivos vão acompanhados de artículos femininos. Las dependentes de la libreria eram unas hadas. Las aguas están revueltas. Quando ele estiver no plural, não tem problema, porque nós temos o S para separar as duas vogais As e os sons de A, tá? Então, vai ficar no plural, não há problema. Unas hadas e las aguas. Utilizamos o artículo feminino delante é antes, de los nombres de las letras, incluso A e H. La A é a primeira letra do alfabeto. La H não tem sonido no espanhol. Mesmo o A e o H, a gente vai falar que todas as letras do alfabeto é lá. Em general, ou seja, em geral, não se usam artículos delante de nomes de pessoas ou países. Isso é uma regra geral. El coche es de Maria. Não é de la Maria, entendeu? De Maria. Soy de Brasil. Salvo algumas exceções que já... Porque o próprio nome do país já tem o artigo, que é o caso de, quando o artigo já faz parte do nome, como El Salvador, está em América Central. Se és uma referência à família, né? Estou falando dos Gonçalves, aí los Gonçalves chegam hoje.
Quando o nome está qualificado ou determinado, por exemplo, La Espanha de Quijote não existe mais, ou seja, aquela Espanha de Dom Quixote, que tudo era uma fantasia, de olhar para os moinhos e imaginar que aquilo eram grandes dragões, não existe mais. Delante das formas de tratamento, antes das formas de tratamento, exceto Dom não. El senhor Juan todavia não ha chegado. La senhora Andressa não sabe vai ser. Nesse exemplo, assim. O pronome personal ele não é o mesmo que el artículo ele. Ou seja, vê a diferença? Um está com acento e o outro está sem acento. O que tem acento, tilde, a gente traduz como ele. E o que está sem acento é o artigo o. Ele não é argentino, é colombiano. Ou seja, ele não é argentino, é colombiano. Ele, escritor, não é argentino, é colombiano. Aí sim, o escritor não é argentino, é colombiano. Não se utiliza o artículo neutro delante de substantivo, tá? Sino delante de palavras de outras classes gramaticais. O lo a gente já vai usar antes de um adjetivo, antes de que, dependendo do que a gente quer falar. O lo vocês vão ver, vocês vão estudar ele mais a fundo na terceira série do ensino médio. Até aqui vocês precisam saber que ele usado de adjetivo, ele substantivo adjetivo. Lo bueno de esta livraria é que se encontra de tudo, ou seja, o bom dessa livraria é que a gente encontra de tudo. Isso aí, ou seja, esse bom aí deixou de ser um adjetivo e virou um substantivo por causa do lo. Essa é a função que ele faz aí. Muito massa, né? Vocês vão fazer para mim, né, os deveres de casa. Eu preencher na página 64. Vão resolver para mim completar isso aí com artigos definidos e indefinidos, tá? E aqui nós temos o seguinte, na página 65, o uso. Em espanhol, a gente não tem muita contração, como a gente tem em português, pelo, na, nos, das, né? Em espanhol não tem muito isso. Em espanhol só tem duas contrações. As duas contrações em espanhol é al, que é a mais ele, e del, que é de mais ele. Só essas duas contrações que existem em espanhol. Aí nós temos aí a mais lá é a lá, que na verdade é a crase do espanhol. Vamos à la playa. A mais ele é o al, que eu mostrei para vocês. A mais las é a las, tá vendo? Tudo separadinho. A mais los é a los, que seria usar aos caminhos, a los caminos de la vida. Vamos pro en, que seria o nosso na, no, nas, nos, a lá. Em lá, em el, em las e em los. O dele, que seria o, tipo assim, da, das, dos. Nós vamos ter de mais lá, de lá. É da fulana, é de lá tica. O dele, que é junto, que eu falei com vocês, é as únicas duas contrações que existe, o do é junto. E o outro é separado, de las e de los. O por, né? O pelo, pela, pelos, pelas, vai ser por lá, por ele, por las e por los. Aí aqui, o que vocês vão fazer em sequência? Vocês vão completar essas frases, vai usar, né? A preposição mais o artigo, ou vai usar as duas contrações que existem aqui de acordo com o sentido aqui, tá? Que vocês vão ver. É muito bacana esse exercício para vocês treinarem. Aqui também você vai completar, tá? Com artigos e contrações, para compreender esse texto aqui que tá muito bacana. Então, o exercício de vocês vai até a página 65, tá? Um grande beijo, seguimos em contato online.